Eu sou a Nívia de Souza, sou editora da Jolivie e está no ar mais um Quinta da Saúde. E hoje a gente recebe a presença do Dr. Naif, o nutrólogo pioneiro da Jolivie, que reservou um espacinho na sua agenda para responder as principais perguntas que chegam na nossa caixa de entrada sobre um dos principais temas que vocês perguntam para a gente, que é a questão da vesícula. Olá, doutor, tudo bem? Muito obrigada por estar aqui com a gente e por reservar esse espacinho na sua agenda. Olá, tudo bem? Graças a Deus. Muito obrigado pelo convite. Imagina, doutor, é a gente que tem que agradecer e com certeza esse nosso vídeo aqui vai esclarecer dúvidas de muitas pessoas, né? Bom, como eu disse, na nossa caixa de entrada aqui na Jolivie, obviamente, todos os dias chegam muitas perguntas. E a vesícula, esse tema, é bastante requisitado pelas pessoas. Doutor, pedras na vesícula são sinais de calcificações? Elas podem indicar algum outro problema no corpo? Sim, elas indicam vários problemas, né? Você tem, inclusive, como evitar, a gente pode comentar isso depois. Mas o Claro. que importa? Você tem cálculos calcificados, né? Você falou de calcificação, e você tem cálculos não calcificados, que são cálculos basicamente quase constituídos à base de agrupamento de colesterol. Então, o que acontece? Precisa ter muito entendimento para não confundir e achar que o colesterol seria um bandido na história, ok? Uhum. O colesterol nosso, quase todo, é produzido pelo fígado, né? Mais de 80% do nosso colesterol. Por isso que comer gordura que nunca vai virar colesterol, ou comer colesterol direto, ele não é absorvido praticamente pelo intestino humano, então você não vai ter problema. Esse colesterol no fígado, ele é excretado pela bile. E quando você tem um desequilíbrio de proporções nessa bile, basicamente você tem mais ou menos muito colesterol e pouco ácido desoxicólico, né? Que é um produto que faz parte da bile natural, mas que tem que estar em condições baixas. Mas se você tem ele muito baixo e o colesterol sendo hiperproduzido não fisiologicamente, ou seja, está sendo muito produzido por ingestão excessiva de carboidrato, por exemplo, né? Você passa a ter essa desproporção, vai haver uma cristalização desse colesterol e ele vai se agrupar e começar a formar um barro biliar, isso vai formar microcálculos e isso vai formar cálculos maiores. Tem cálculos que chegam a 4, 5 centímetros, né, de tamanho dentro da vesícula, entendeu? E tem cálculos pequenos. Então, não seria obrigatoriamente um problema de deposição do cálcio. Quando você vai ter Uhum. deposição de cálcio nos cálculos de colesterol? Você vai ter quando você tem um distúrbio do cálcio. Então, Certo. você, junto com isso, você vai apresentar perda do cálcio no osso, aparecimento do cálcio fora do lugar, inclusive no cálculo biliar. Mas ele vai aparecer como placa nas artérias, ele vai aparecer como calcificação em válvula cardíaca, ele vai aparecer como problema de artroses, de calcificações de articulações e ligamentos, ou seja, você vai ter aquele distúrbio famoso do cálcio que a gente já teve a oportunidade de comentar outras vezes. Então, são vários mecanismos patológicos que começam com a ingestão errada de carboidrato, que sempre a gente fala que ser humano não foi feito para comer carboidrato, o ser humano sobrevive quando come carboidrato, né? Ele não vive Uhum. com uma capacidade espetacular de comer carboidrato e sobreviver, né? Então, as condições sempre serão patológicas para quem é um comedor contumaz de carboidrato. Então, doutora, a gente pode dizer que a pedra na vesícula, a calcificação na vesícula é a ponta do iceberg de algum outro problema maior dentro desse organismo? Sim,
você teve ali um distúrbio de produção de colesterol. Porque você pode ter um aumento de colesterol benéfico, né? Por exemplo, você está precisando de mais hormônios esteroidais no seu corpo. A sua produção está insuficiente para o seu consumo. Então, o corpo Uhum. quer mais hormônio esteroidal, por exemplo. O que, que vai acontecer? O fígado imediatamente vai começar a produzir mais colesterol, porque o colesterol é a matéria-prima, né, de toda a cascata dos hormônios esteroidais. Todos começam a partir do colesterol e vão ali, por efeito de enzimas, se transformando em todos aqueles hormônios, né, que mais de uma dezena de hormônios esteroidais. Ah, você tem também, como sinal do aumento do colesterol, um processo inflamatório, porque o colesterol tem um poder de defesa dos vasos e não um poder de criar problema no vaso. Só que isso é mal entendido. Então, muitas vezes o colesterol sobe, está informando que você está com um problema de inflamação no seu endotélio. Isso também aumenta a produção de colesterol pelo fígado como defesa. E só fazendo um parênteses, é por isso que nós somos contra coisas que diminuem a produção de colesterol, que baixam o colesterol no nosso organismo, porque o Aham. colesterol alto, ele é um sintoma de alguma coisa. Então, eu estou precisando de hormônio, eu preciso estimular as minhas glândulas produtoras de hormônios esteroidais. Ou eu estou inflamado, eu preciso acabar com essa inflamação. E, no final das contas, quanto mais você estuda todas as patologias, uma coisa vem se tornando comum em todas as especialidades onde os estudos são avançados. O final da história é sempre carboidrato. Você está vendo Alzheimer. O final da história, pelo menos em um dos tipos de Alzheimer, vai terminar em carboidrato. Você está vendo doença cardiovascular. O final da história vai terminar em carboidrato, desde que você conheça os metabolismos, porque tem gente que pensa que o problema é gordura, né? Você tem que entender como que funciona a fisiopatologia dessas doenças, né? Você tem problemas, por exemplo, de obesidade, diabetes, né, síndrome metabólica. Essas doenças, diabetes, síndrome metabólica e obesidade, elas hoje estão classificadas dentro de uma única patologia. Isso é uma coisa relativamente nova, que chama-se síndrome da resistência insulínica. Quando é que você tem resistência insulínica? Você tem resistência insulínica quando você tem ingestão de carboidrato. Entendeu? Até 10% da dieta diária, o corpo suporta carboidrato. Acima de 10% ele não suporta. Né? Então, você tendo pedra na vesícula, ela serve como indicador de várias outras coisas. Né? E você tem que fazer a prevenção dela, né? A não ingestão de carboidrato, para não haver desequilíbrio na produção de colesterol, né? Junto com os ácidos que vão não deixar essa bile se aglutinar para formar cálculos, você poder ter uma saída da bile de toda a árvore biliar, inclusive da vesícula, que nada mais é do que um reservatório, que segura a bile quando você não está comendo, ela enche, né? Hum. E quando você come, ela contrai para a bile sair e ter uma quantidade de bile suficiente para poder fazer a digestão das gorduras, possibilitar a absorção de tudo que é lipossolúvel, inclusive vitaminas e tudo isso, ok? Certo, doutor. E aqui no Brasil a gente sabe que existe uma cultura de uma cirurgia da retirada da vesícula. Além de eu querer saber o que o senhor acha disso, existem cirurgias que poderiam ser evitadas? Eu me sinto muito à vontade para falar sobre isso e, ao mesmo tempo, talvez um pouco até constrangido, né? Você sabe que a minha formação inicial é de cirurgião, né? Sim, sim. O início da minha carreira, os 10 anos iniciais, pelo menos, eu trabalhei muito, 15 anos, em serviços grandes de cirurgia geral com alto volume. Então, eu tenho nas minhas costas, né, alguns milhares de colecistectomias, algumas milhares de retiradas de vesícula feitas por mim. Né? E eu posso falar muito tranquilamente sobre isso, porque eu vivi isso. Né? O paciente chegava, você tinha um diagnóstico até acidental
né, de pedra na vesícula. Por exemplo, o paciente teve uma cólica renal, né? Então, você fazia, já depois que chegou a ultrassonografia no Brasil, a partir de 79, né, você fazia um ultrassom, né, para verificar se ele tinha alguma coisa no rim, alguma coisa, e aí tinha um achado de um cálculo biliar inocente lá. Esse paciente, resolvido o problema da cólica renal dele, ele imediatamente era encaminhado para fazer uma cirurgia eletiva, mas para fazer a retirada da vesícula, né? E isso ainda ocorre, infelizmente, até hoje, né? Um outro problema de vesícula, embora o assunto seja cálculo, é que às vezes o paciente tem um pólipo vesicular. Então, também era, e talvez ainda seja considerado até hoje, como aquilo ali sendo uma lesão que vai se transformar num tumor maligno de vesícula, que é uma doença rara, né? E na Uhum. grande maioria não acontece nada. Então, também os pólipos vesiculares eram ou são encaminhados para a cirurgia direto, né? Não tem discussão. Quando, na realidade, no caso do pólipo, você deve observar anualmente a evolução dele, e se ele tiver um crescimento progressivo que se torne preocupante, aí você parte para a retirada da vesícula. Mas eu que acompanho muito pólipo, nos últimos 30 anos agora, onde eu diminuí esse volume cirúrgico, né, por falta de necessidade, eu praticamente quase não opero vesícula, porque vesícula só se opera na urgência, uma colecistite, alguma coisa, então eu não trabalho em pronto-socorro, a cirurgia eletiva de vesícula, ela precisa ser rara, né, muito rara. E na urgência, não, quando está inflamado, quando migra um cálculo, quando há uma obstrução, você tem que fazer isso. Fazer uma cirurgia para evitar que futuramente esse cálculo migre, que é uma das desculpas utilizadas e provoque uma pancreatite, eu acho que nos dias de hoje isso se torna desnecessário. Primeiro, porque todos os serviços, né, hoje, de endoscopia espalhados pelo Brasil, têm um endoscópio com visor lateral capaz de fazer uma papilotomia e desencravar um cálculo da papila por endoscopia sem precisar abrir o paciente, né, com uma cirurgia, com uma endoscopia, que é uma coisa extremamente pouco invasiva, né? E você tem também a possibilidade da não retirada. Hoje você tem cirurgiões gerais capacitados espalhados por todo o território nacional, né? Isso era uma coisa rara. Pacientes com uma vesícula complicada, por exemplo, há 40 anos atrás, eles eram encaminhados para centros maiores, porque não havia condição de se fazer uma anastomose biliodigestiva, não havia necessidade de fazer uma reconstrução de via biliar principal, coisa que hoje todos os cirurgiões fazem, porque tem treinamento e tem um número de cirurgiões por habitante também, que está espalhado por todas as cidades, inclusive cidades pequenas do país, né? Se você vai ficar a 500 quilômetros da civilização, você tem pedra na vesícula, você vai passar 3 anos, por exemplo, no centro da Amazônia fazendo um estudo, e você tem pedras pequenas na vesícula, talvez valha a pena considerar uma colecistectomia. Agora, se você mora numa cidade que tem uma Santa Casa, né? Não precisa ter grandes hospitais, que tem uma Santa Casa, que tem um serviço de cirurgia geral, esses cirurgiões são extremamente capacitados a executar uma cirurgia numa urgência. E por que não operar? Isso aí que fica a dúvida, porque existe também, junto com essa cultura que você mencionou, de fazer a retirada Sim. em massa das vesículas com cálculos ou com pólipos, existe também uma ideia de que a vesícula não serve para nada. É uma ideia semelhante que o pessoal da ginecologia tem com o útero, né? Então, a partir do momento que a mulher não vai ter mais filhos, o útero não serve para nada. Isso não é verdade, né? Porque você desconsiderando todas as coisas, inclusive a presença anatômica do útero na cavidade, né? Você tem que considerar também o lado energético, o lado vibracional, que cada órgão tem a sua vibração única e que você vai perder aquela vibração no conjunto vibracional daquele indivíduo, né? Isso já é um fator que é Uhum. desconsiderado, porque biofísica ela não é vista, parece que ela é esquecida. Você estuda no primeiro ano da faculdade e esquece biofísica. E também estuda pela metade, porque essa parte vibracional muitas vezes nem é comentada. Por outro lado, a vesícula, quando contrai,
ela vai colocar uma quantidade correta de bile. Que se você tirar a vesícula e aquela bile ficar escorrendo aos poucos, na hora que você come as gorduras e as coisas lipossolúveis, e isso não é um ato ruim, você precisa comer muita gordura, você precisa comer as vitaminas lipossolúveis ou suplementar, você perde tudo isso, né? Porque o metabolismo de tudo que é gorduroso, não tendo bile, né? Você não vai ter. É a mesma coisa do que você tentar. Você tem uma superfície gordurosa e você tenta lavar ela só com água. Você não vai conseguir lavar, você tem que usar um detergente. A bile, Sim. ela funciona dessa forma, entendeu? Então, ela se presta para gordura e precisa em quantidade grande na hora da refeição, que deve ter, na maioria do seu conteúdo, gordura. Né? Fugindo um pouco de assunto, hoje se admite que no máximo 10% de carboidrato, de preferência tendendo a zero, mas no máximo 10%, 20 a 30, no máximo 40% de proteína, e 50, 60, 70% de gordura na refeição. Esse é o conceito atual. Então, não é que você, agora você não come mais gordura, como se a pessoa estivesse fazendo um benefício para ela em não comer gordura. Um dos problemas que ela vai ter é cardíaco e cerebral, porque a energia do coração depende muito mais de gordura e o funcionamento cerebral depende da nutrição do neurônio extremamente de gordura saturada, né, e diretamente disso. Então, para resumir a história, existe a cultura, sim, né? Eu recebo muito paciente que foi colecistectomizado há um ano atrás, por exemplo, quer dizer, já nos tempos bem modernos, né? E que conta com toda essa tecnologia e todos os profissionais espalhados por aí, mas e que você vai olhar, porque você tirou, você teve cólica? Não. Você teve alguma crise? Não. Foi um achado. Eu estava fazendo meu check-up anual, acharam uma pedra. Para exemplificar isso, né, eu vou te contar um caso pessoal. Conte, doutor. Eu tenho um cálculo biliar, né, de 1 centímetro de diâmetro que eu sei há 22 anos. E Tá ele está entendendo? aí, E eu não tirei a minha vesícula até hoje. olha Se ela me só. der problema, se eu tiver uma colecistite, se eu tiver, claro que eu faço o meu controle. Eu anualmente faço minha ultrassonografia para ver como está a vesícula. Já tentei expelir esse cálculo, que é uma das coisas que provavelmente nós vamos ter que comentar hoje, né? Também, que é muito Vamos com importante isso. certeza. Só que eu não consigo uma dilatação da minha via biliar suficiente para que esse cálculo passe, entendeu? Sim. Então, tem os métodos que provavelmente a gente ainda vai ter oportunidade de falar isso hoje na nossa conversa, tá bom? Sim, doutor. E o senhor estava falando da questão dos carboidratos. Seria, então, a nossa alimentação a principal causa de problemas de pedra, tanto na vesícula quanto nos rins, por exemplo? Ou teríamos outros problemas, outros hábitos que contribuem para o aparecimento desse desequilíbrio, né, no nosso organismo? Algumas coisas são comuns na prevenção das pedras da vesícula e dos rins, mas elas têm a sua formação completamente diferente, né? A pedra na vesícula sempre começa, né, que é chamado de cálculo biliar, ele sempre se inicia por um agrupamento de colesterol. O cálculo renal nunca se inicia por agrupamento de colesterol, já é por agrupamento de cristais de sais, né? Então isso é diferente. A pedra na Uhum. vesícula que se formou de colesterol, ela pode ser impregnada pelo cálcio. Quem são os pacientes que vão ter impregnação pelo cálcio na pedra na vesícula? Aqueles que têm distúrbio de localização do cálcio no seu organismo, por deficiência de vitamina D3, que é uma pandemia, por deficiência de vitamina K2, que é outra pandemia, que pouca gente atenta, né? Porque vitamina K2 você acha no natô, né? No Ocidente, nem 0,001% da população come natô. Alguns descendentes de orientais que foram acostumados desde criança, porque adulto ninguém consegue comer natô, se não comer em criança, né? Aham. As outras concentrações são mais baixas. Então, quando se comia víscera todo dia, né, os nossos antepassados, a víscera é uma fonte de vitamina K2, mas você também não tem. Então, o que vai acontecer? Você
Se não tiver uma suplementação adequada, um D3, K2, magnésio, os hormônios otimizados, né, ingerir uma ingestão alta de água, vitamina A, você certamente vai ter cálcio fora do lugar. Você vai ter nas coronárias, que você tem que fazer uma angiotomografia com score de cálcio para ver quanto você tem de cálcio na coronária. Você vai ter na carótida, que uma ultrassonografia, um ecodoppler de carótida te mostra bem. Você vai ter no cálculo biliar de colesterol acúmulo de cálcio. E você vai ter a formação de litíase renal, de pedra no rim. Entendeu? Quando você já tem essas formações de cálcio, como isso tem um metabolismo muito semelhante ao metabolismo ósseo, você vai ter, e esse cálcio não é por excesso, né? Esse cálcio é que ele saiu do osso. Então você vai ter uma osteopenia normalmente associada a placas calcificadas de carótida, a cálculo renal, a artérias duras pelo cálcio que causa hipertensão arterial, ou até um problema valvular cardíaco, ou até chegando um aneurisma de aorta. Então, isso tudo está dentro da mesma patologia. Mas cálculo no rim e cálculo na vesícula têm informações e origens bem diferentes, embora o cálcio participe dos dois. Né? Na vesícula é uma desproporção entre uma fabricação anormal de colesterol, que não havia necessidade, o corpo não precisava, ele fabricou por excesso de carboidrato, que é a única situação anormal do corpo fabricar colesterol. Se você não come colesterol, não come carboidrato e tem colesterol alto, você não tem problema nenhum. Você pode ver que o seu triglicéride é baixo. Tá entendendo? Colesterol alto com triglicéride baixo, você não tem problema. Você está entendendo? Você come carboidrato? Como muito, cuidado. Né? Porque gordura é espetacular, mas a mistura de gordura com carboidrato, ela é venenosa. A presença do carboidrato torna isso venenoso. Então, eles são diferentes, os cálculos. A predisposição é alimentação, sim, para voltar de forma mais direta à sua pergunta. Como vai se descobrindo que a resistência insulínica está presente em todas as patologias, entendeu? Exceto acidentes, você está entendendo? O resto tudo depende, está diretamente ligado à resistência insulínica. O paciente não precisa obrigatoriamente ter sinais pouco evidentes de diabetes, porque, infelizmente, para fazer diagnóstico de diabetes, é usado só a glicemia, a curva glicêmica e a hemoglobina glicada. Né? A insulina, o índice OMA são pouco pedidos. Então, o diagnóstico de diabetes é subestimado. Então, você tem muito paciente que não engorda, que é magro e que é diabético. Mas a glicemia não passou de 100, então ele não é taxado como diabético, porque o critério, infelizmente, para diabetes é a glicemia e não a insulina. Então, é alimentação, carboidrato está sempre ligado com algum problema, qualquer órgão que você corra, se você conhecer a fundo a fisiopatologia das doenças daquele órgão, você vai ver que carboidrato e resistência insulínica vão estar envolvidos. Certo, doutor. Então, talvez aí, só para a gente fazer um complemento, teríamos muito mais diabéticos do que sabemos? Muito mais, muito mais. Você está entendendo? Você tem muito mais diabéticos do que se imagina. Você tem duas doenças extremamente subdiagnosticadas. E isso não é um problema só brasileiro. Isso é um problema mundial. É um problema da grande maioria dos países. Raros, alguns estados americanos são diferentes, mas raramente você vai ter esse diagnóstico correto. Diabetes e hipotiroidismo subclínico. O hipotiroidismo subclínico tem gente que acha que nem existe, que é uma invenção. Né? E isso, o paciente tem todos os sintomas de hipotiroidismo, mas como o TSH dele não está estourado, também isso é subdiagnosticado. Certo, doutor. E os nossos assinantes, né, que estão, e as pessoas que estão nos assistindo e que, por acaso, venham a não ter mais a vesícula, essas pessoas, elas precisam tomar cuidados especiais que as outras pessoas não precisem, ao que elas devem se atentar
com relação à alimentação e hábitos de vida? Há uma ideia de que quem tem pedra na vesícula não pode comer gordura. Você precisa ver se essa vesícula é funcionante. Então, você pode fazer uma prova, né, de capacidade de contração da vesícula. Você coloca o paciente em jejum, aí nesse caso o jejum não é de 8, é um jejum de 8 horas, né? Desculpa, não Uhum, é de 8, é um jejum de 12 horas. Você certo. faz uma ultrassonografia no paciente e passa o transdutor, mede a vesícula e observa. E dá uma gordura para ele tomar. Alguns minutos depois, você passa o transdutor. Se essa vesícula está contraída, fechada, perfeito. Ele tem ela funcionando mesmo com cálculos dentro dela. Porque a formação do cálculo não foi por uma discinesia biliar, não foi por uma falta de contração da vesícula, que pode ser uma causa, mas ela é bem menos frequente, né? A grande maioria entre o distúrbio de produção anormal de colesterol e do ácido biliar, que compete com o colesterol para não deixar ele se agrupar. Quem tem pedra na vesícula não tem que correr para operar, tem que ser observado. E observado, ele tem que ter um cirurgião de retaguarda. Porque se as pedras forem pequenas, ele pode ter uma pancreatite aguda, né, por uma migração de uma pedra que não passe no canal. Então, esse cirurgião vai encaminhá-lo imediatamente para uma endoscopia, com um endoscópio divisor lateral e uma papilotomia na tentativa de retirada do cálculo. E se isso não for possível ser feito endoscopicamente, que hoje a habilidade dos endoscopistas para fazer isso aumentou demais, né, com o grande volume, aí ele parte para uma cirurgia. Inicialmente sempre videolaparoscópica, e se não der para fazer por videolaparoscopia, parte para uma cirurgia aberta. Não é demérito nenhum. A escolha do método não é ligado ao orgulho do cirurgião, isso precisa acabar. A escolha, o doutor me abriu porque era o melhor para você. Entendeu? Então, precisa Aham. saber isso. O médico precisa ter essa liberdade, né, de fazer a escolha do que é melhor para o paciente. Mas a ordem natural seria: houve uma obstrução com esse cálculo. O seu cirurgião examina, faz um exame de imagem e detecta que o cálculo está encravado na papila duodenal. Aí, na papila, ele está obstruindo toda a via biliar e toda a via pancreática. Porque todo o ducto pancreático, como os ductos biliares, desembocam num orifício só no duodeno. Então, um cálculo ali obstrui os dois, ok? E Ok. por causa mais da pancreatite do que da retenção biliar, que vai provocar uma icterícia, o paciente vai ficar amarelo, o branco do olho vai ficar da cor do amarelo da bandeira, né? Aí o cirurgião geralmente encaminha primeiro para o endoscopista e acompanha. O endoscopista conseguiu fazer, resolvido. O endoscopista não está conseguindo fazer por endoscopia, vai precisar uma manobra mais arriscada, com risco de complicação, parte para a videolaparoscopia. A videolaparoscopia não resolveu, parte para uma exploração de via biliar aberta, né? Então, essa é uma coisa que o paciente tem que ter de retaguarda para ele, quem tem pedra na vesícula. Entendeu? É óbvio, Uhum. eu conheço um monte de cirurgiões endoscopistas, eu tendo pedra na vesícula, eu estou tranquilo, mas eu estou tranquilo por um outro motivo. A minha tem 1 centímetro, ela não passa. Tá? São geralmente cálculos menores do que 6 milímetros que conseguem passar, né? Porque o colédoco, ele tem 3, 4 milímetros. E o cístico, que é o canal que leva da vesícula para o colédoco, que é a via biliar principal, tem às vezes menos que 3. Então, para passar um cálculo ali, precisa ser muito pequeno. Então, a maioria dos cálculos pequenos que passam são menores do que a papila, eles também são eliminados. Mas pode coincidir num dia que o colédoco está mais dilatado, que o cístico está dilatado, por exemplo, numa lua nova. Assim como a lua tem influência nas marés, a lua tem influência também no nosso corpo, né? Olha só. Sim. E uma das coisas que acontece no nosso corpo é a mudança do diâmetro das vias biliares. Então, sabe-se que nas luas novas, a via biliar está mais dilatada. Então, um cálculo de 4 milímetros pode passar e pode enroscar lá na papila. E você tem também o que a gente chama de cálculos autóctones do colédoco, que eles não se formaram na vesícula, mas se formaram já no ducto.
Então, esses são os mais problemáticos. Esse, inclusive, aconselha-se fazer a retirada por endoscopia, porque você vai lá, faz uma papilotomia, entra com um fibroscópio dentro do colédoco, né? E você faz ou a quebra e retirada desse cálculo, ou até, às vezes, a retirada inteira desse cálculo, né? Isso aí é uma coisa que já é feita há mais de uma década no Brasil e com grande habilidade pelos endoscopistas. Então, se o cálculo for autóctone de colédoco ou estiver por algum motivo no colédoco, é indicada a retirada por uma endoscopia. Você vai continuar com a sua vesícula funcionando normal. O que nós não queremos é que o paciente perca a vesícula dele, entre aspas, desnecessariamente. Porque se eu já consegui viver 20, imagina, era para eu ter tirado minha vesícula 20 anos atrás. Olha os 20 anos que eu ganhei de vesícula, tendo toda a absorção das minhas vitaminas lipossolúveis, de tudo que é nutriente lipossolúvel, tendo toda a digestão perfeita das gorduras que eu como muita gordura. Então, quer dizer, eu ganhei 20 anos. Vamos supor que amanhã eu tenha uma crise que eu seja obrigado a operar. Olha quanto tempo eu lucrei. Entendeu? Então, não é Sim, uma coisa taxativa, né? Nós precisamos ser inteligentes. Olha, nunca opere sua vesícula. Isso é um absurdo. É um absurdo você falar isso, tá? Pode ser que tá. eu venha a operar minha vesícula, ok? Mas eu tenho que ser inteligente para mantê-la sem grandes riscos ou sem riscos durante o maior tempo possível. Isso que é inteligente. Certo, doutor. E se você estava falando que você come bastante gordura e que sua vesícula está aí, que o senhor também está ótimo, como podemos observar no vídeo, se por acaso um dia o senhor venha a retirar a vesícula, como que vai ficar a sua alimentação que é rica em gorduras? As A pessoas mesma, a mesma, as a pessoas que mesma. Por tiram. quê? Por Uhum. quê? Esse é um grande erro que se comete, né? E eu cometi esse erro nas milhares de vesículas que eu operei há 35, 40 anos atrás. Eu também cometi esse erro. Tira a vesícula, olha, agora você não come gordura e vai para casa. Isso acontece porque o médico pensa que gordura faz mal. Então ele acha que ele está fazendo dois benefícios para o paciente. Um, que o paciente não vai ter problema com a digestão da gordura, não comendo, e outro, que não comendo gordura, ele não teria problemas, né? Principalmente cardiocirculatórios, que é a grande mentira da saúde, é que colesterol causa problema, ou gordura cause problema cardiocirculatório. Muito bem. O que o médico precisa saber é o seguinte: o que aconteceu com a retirada da vesícula? Na hora da refeição, vai acabar aquela descarga de bile. Então, o que eu faço? Eu vou passar a administrar sais biliares. Então, Que tirou a vão vesícula, ajudar. sim, porque eles vão fazer o papel que a bile faria, entendeu? Você pode passar também mais enzimas pancreáticas, porque às vezes o paciente já está também mais idoso e ele já começa a ter um problema digestório, né? Oriundo de falta de enzima pancreática, não só de falta de bile, não só de falta do detergente. Então, eu, toda vez no meio da minha refeição gordurosa, o que eu faço? Se eu tirei a vesícula, eu vou tomar alguns miligramas de sais, de um conjugado de sais biliares. Isso é imperioso que seja receitado para o paciente quando ele retira a vesícula, entendeu? Certo. Por que não é receitado? Primeiro, porque há uma ideia que vesícula não serve para nada. Né? O criador foi estúpido, colocou aquela coisa lá só para te dar problema. Né? Porque só pode pensar desse jeito, para achar que não serve para nada. Sim, Segundo, a não ingestão de gordura parece, para os profissionais da saúde, benéfica para o paciente. Então, ele acha que ele está fazendo dois benefícios, quando na realidade ele está causando dois males para o paciente. Entendeu? entendi, doutor. Então Deixa é eu só complementar, importante. me Claro, permita, só complementar uma coisa. A com dose de sais certeza. biliares ela é muito variável. Isso você tem que ajustar, o paciente tem que ajustar com o seu médico. Porque a ausência de sais biliares, né? A ausência de bile com a retirada da vesícula, aquela bile só fraquinha que fica escorrendo ali sem acumular e jogar de uma vez, você, nessa ausência de bile, você pode ter diarreia na ingestão de gordura. E você também pode ter diarreia por um uso de uma dose maior do que a sua individual de sais biliares. Então, quando você dá sais biliares, você não sabe se o paciente está tendo diarreia
por gordura o sal está insuficiente, você tem que aumentar a dose, ou se ele está tendo diarreia pelo próprio sal biliar. Então, isso precisa de um médico que entenda muito bem de trânsito intestinal para fazer esse controle e fazer os ajustes de dose, que às vezes é demorado. Então, o paciente precisa perder a mania, porque sal biliar não é remédio, é suplemento. É uma coisa que o seu corpo produz, né? E que não está produzindo na quantidade, você vai dar. Então, sal biliar não é igual remédio. Tomou, se sentiu mal, teve uma complicação, para o remédio. Não, você tem que fazer o ajuste desse suplemento. Por isso que tem que conhecer toda essa fisiologia digestória para poder fazer o tratamento. Então, o paciente não pode fazer isso, porque a gente sabe que vende sal biliar na internet, né? Só que ele não deve fazer o uso por conta própria, porque o ajuste não é simples, ok? Ok, doutor. Então, conversar com o médico, com esse profissional de saúde que acompanha as pessoas que não têm vesícula é importantíssimo, né? Sim, e outra coisa, mesmo que você tenha um especialista, por exemplo, um gastroenterologista, né, e que não seja, não goste dessas ideias todas que nós colocamos aqui, é função do paciente hoje, né, informar o médico que ele quer. Você está entendendo? Sim, O paciente que quer ser receitado, por exemplo, com hidroxicloroquina, num serviço que acha que não tem que receitar hidroxicloroquina, o paciente tem como exigir isso, porque tem lei federal liberando para a escolha do paciente, entendeu? E não é uhum, sim. no Brasil prescrever. Uma coisa é ser proibido, outra coisa é alguém achar que não serve para nada. A mesma coisa com relação à via biliar. O paciente tem que conversar com o médico dele. Os médicos hoje, quanto mais o médico conhece, mais ele conversa a respeito do assunto. Segundo, tem vezes que o paciente te traz um ensinamento. Porque hoje em dia a ciência ela é pública. Então, por exemplo, vamos supor que tenha saído ontem um artigo belíssimo sobre litíase biliar. E eu não li. Pode ser que um dos espectadores, dos internautas que esteja nos vendo, tenha lido. Sim. Ele vai me ensinar, ele vai me dar informação. Então, o médico tem que parar com aquela história de que o que eu não conheço não existe e está aberto para receber hoje informação de leigo. Até porque todos os livros médicos vendem no Amazon.com. Você compra o curso de medicina inteiro, se você quiser fazer em casa. Não vai ter diploma, não vai ter CRM, mas você estudou tudo aquilo. Isso hoje é livre, né? É diferente do passado. Então, é importante ter essa abertura, né? Então, mesmo que o seu médico seja muito convencional, muito ortodoxo, muito ligado a esses princípios que eram praticamente unânimes há meio século atrás, né? Isso precisa ser rediscutido. E o paciente, com jeito, consegue ganhar a confiança do médico, o médico entender que o paciente é um parceiro dele também na conquista da saúde. Isso é fundamental. Hoje em dia não existe médico e paciente, hoje é uma parceria. Até porque, como tudo vem da alimentação, e médico não pode ir cozinhar na casa de paciente, tem que ser uma parceria, porque uma grande parte do tratamento vai ser feito pelo paciente, não pelo médico. O médico só orienta, e quem vai fazer comida ou providenciar quem faça é o paciente. Né? Certo, doutor. E sobre o detox hepatobiliar, como que funciona? Todo mundo pode fazer? Isso vai ajudar? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Bom, ele é excelente por vários motivos. Porque uma vez que você. Primeiro que. Vamos falar do que é o detox hepatobiliar. Né? Isso aí é Sim, uma coisa que vem desde papiros do Egito, né? Mencionam isso. Né? Isso fazia parte frequente, né? da medicina indiana, entendeu? sim, Medicina natural indiana antiga. Né? E no Ocidente, dois médicos copiaram isso e passaram a utilizar com grande sucesso. Né? A Uda Clark, né? E eu vou lembrar o nome dele daqui a pouco. Então, a Uda Clark e esse outro colega, Andreas Moritz. Então, no Ocidente, eles passaram a ser desenvolvidos pela Uda Clark e pelo Andreas Moritz.
Eles usaram isso por décadas, com sucesso, né? E sem relato de problema. Agora, nós que temos a formação de cirurgião e sabemos que a eliminação de um cálculo biliar pode complicar, você não vai fazer um detox hepatobiliar para eliminar cálculo numa fazenda a 500 quilômetros do centro melhorzinho que tiver, né? Você vai fazer isso, o seu médico sabendo o que você está fazendo, entendeu? Sim. E com retaguarda, para você saber onde ligar, qual é o pronto-socorro que você vai, porque, embora na prática nunca tenha se visto problema, teoricamente é possível. E isso, os cirurgiões ortodoxos têm razão. Você ter uma migração de um cálculo, e esse cálculo encravar na papila durante um detox hepatobiliar é possível. E eu vou explicar por quê. Porque o detox funciona. Primeiro que você usa ácido málico, antigamente era suco de maçã, como se sabe hoje que suco de maçã faz um mal desgraçado pela frutose livre que tem no suco da maçã, passou-se a mandar manipular ácido málico, que ele faz uma dilatação da via biliar. Então você faz isso, isso varia muito hoje em dia, porque o protocolo indiano antigo foi modificado. E, então, isso varia hoje entre 5 e 10 dias que você toma ácido málico e não prova nada de gordura, porque gordura contrai via biliar. Então, aquilo fica relaxado, né? E o ácido málico relaxa mais ainda, então os diâmetros das vias biliares aumentam. No quinto, sétimo ou 10º dia, de acordo com o protocolo de ácido málico, você vai promover uma contração abrupta da vesícula. O que você vai fazer? Você vai tomar, né? Eu não lembro agora exatamente a dose, né, isso está no protocolo, mas se não me engano é 80 ml, mais ou menos, de azeite puro de oliva de boa qualidade. Então, quando você toma aquilo, e toma muitas vezes com limão, você provoca uma contração abrupta da vesícula e os canais estão dilatados. Se você, não importa quantos dias você vai fazer, se 5 ou 10, mas você faz a conta para isso terminar esses dias, 5 ou 10, na lua nova. Porque vai estar mais dilatado ainda, você vai ter mais um Sim. fator dilatador de via biliar. Né? E na hora que contrai, toda barro biliar, entendeu? Tudo aquilo tem passagem para desocupar a vesícula. Né? Certo. Isso tudo tem muita contaminação. Né? Inclusive, muitos autores alegam que nesses barros, nesses cálculos não calcificados principalmente, que quase não são visíveis a exame de imagem, teria uma quantidade de toxinas e bactérias grande ali. Então, na hora que isso cai no intestino, como a maioria das pessoas tem um problema de hiperpermeabilidade intestinal, porque não era para se absorver nada, isso era para dar uma diarreia natural e sair. Mas como Certo, os para se expelir. intestinos são estragados por glúten, por leite, né, e por uma série de coisas, o que acontece? Você tem que dar também um purgativo. Você tem que dar alguma coisa que limpe o intestino também, porque jogou toda aquela sujeira no intestino para você não haver uma reintoxicação Absorção. ou Aham. absorção intestinal por um defeito do intestino, porque o intestino saudável não absorve coisa ruim, né? Ele põe para fora, você provoca essa diarreia também. Então, você dá normalmente o antigo sal amargo, né? Que nada mais é do que o sulfato de magnésio. Então, o protocolo que hoje leva o nome de Uda Clark e de Andreas Moritz, né? Esse protocolo, ele consiste em dilatar a via biliar com ácido málico, promover a contração, de preferência que coincida com a lua nova, da vesícula biliar para sair todo o conteúdo, que não se quer lá dentro, e um diarreico, que no caso é o sulfato de magnésio, para limpar esse intestino. Entendeu? Então, esse Sim. é o processo que é descrito e que é muito utilizado. Eu acho que ele funciona. Eu já vi pacientes com controle ultrassonográfico que antes de fazer os procedimentos, né, desse detox tinha litíase biliar aparente no exame e que essa litíase biliar desapareceu depois do detox. Isso existe. Então, não é mentira, porque eu já vi.
Entendeu? Agora, Sim. mesmo que você não elimine a pedra da vesícula pelo tamanho dela, como eu não consigo eliminar, eu já fiz vários detox hepatobiliares. Mas a minha pedra não sai. O meu cístico não chega a 1 centímetro e 1 a 11 milímetros para essa pedra passar. Então, mesmo eu não eliminando essa pedra, isso dá um bem-estar muito grande, porque você faz uma limpeza tanto intestinal, né, quanto faz uma limpeza da via biliar, que muitas vezes está meio parada, porque a contração da via biliar, ela se dá muito na vesícula e muito na parte distal do ducto biliar comum. As partes mais proximais, as partes mais intrahepáticas de toda a árvore biliar, elas têm pouco poder de contração, entendeu? Então, ali, muitas vezes, existe uma relativa estase biliar também com acúmulo de toxina, porque o fígado elimina muita coisa ruim pela bile. Certo, doutor. E quais pessoas que devem fazer esse detox e a cada quanto tempo ele deve ser repetido, né? Colocado na rotina de saúde das pessoas? É, o pessoal mais, assim, entusiasta do detox chega a recomendar que se faça 7 sessões seguidas, né? E que repita isso anualmente. Se você for obedecer à Lua, você vai levar 7 meses para fazer as 7 sessões. Ou seja, então você passa 7 meses fazendo do ano e você passa 5 não fazendo e já começa a fazer de novo. Eu, pessoalmente, isso é opinião pessoal minha, né? Isso aí não tem nada a ver com o que fazem. Eu acho exagero, porque você precisa ter uma dose também de saber viver bem, ter felicidade, não ser escravo de nada, ok? Por que que eu Certo. defendo a alimentação sem carboidrato? Porque eu não sou escravo de dieta. Toda alta gastronomia está contemplada na comida sem carboidrato. Então, eu vou comer maravilhosamente bem, vou comer os pratos mais sofisticados feitos em casa, a um precinho a preço de banana, entendeu? Porque é feito em casa, e vou estar extremamente saudável, feliz, satisfeito e com toda a minha gula, você entendeu? Resolvida, né? Não, não vou ficar com nenhum trauma que eu não comi uma coisa gostosa. Mas eu sou defensor da boa vida. Eu sou defensor de que você tem que, tudo que você faz tem que ter prazer, né? Os prazeres naturais nós sabemos, é comer e fazer sexo. Mas eu acho que você tem que ter prazer no seu trabalho. Você está entendendo? Por exemplo, você falou, olha, ele reservou um horário na agenda dele. É um prazer enorme eu poder estar falando isso aqui. Você não imagina a minha satisfação de poder estar fazendo isso, porque se eu conseguir ajudar uma pessoa, excelente. Imagina, se basta que um colecistectomizado, tenha passado a procurar o seu médico a partir de hoje e vá tomar sais biliares. Olha que maravilha que nós conseguimos. Basta isso. Então, você tem que ter esse entusiasmo, você tem que ter tudo isso pela sua profissão. Né? E em tudo que você faz na vida, você não tem que ir num lazer para satisfazer as outras pessoas. Né? Nós somos um casal, eu gosto de pescar, minha mulher odeia pescaria. Eu não vou levar minha mulher para pescar, entendeu? Então, isso tem que ser, você tem que ter prazer na vida. Né? E você ficar fazendo lavagem intestinal todo mês, 7 meses por ano, eu acho que isso é um certo incômodo. Até porque Uhum. você já tem que fazer algumas outras limpezas intestinais, mais curtas, mais rápidas, como, por exemplo, o enema de café orgânico, que é fundamental, né? Também. Então, eu recomendo o seguinte: faça. Se você não tem pedras pequenas para eliminar, não precisa fazer as 7. Você faz 3 por ano, que é o meu caso. Eu não vou eliminar minha pedra, eu já sei. Tá? Então, eu faço 3 por ano. Você tem um bem-estar enorme. No terceiro mês, você observa que não aparece mais esse bem-estar tão grande, porque você já está na situação de excelência. Então, não tem diferença. Mas eu passo 9 meses sem fazer. Eu faço um detox hepatobiliar, eu sinto a diferença. Mesmo tendo uma alimentação saudável, mesmo praticando muito esporte, que a prática do esporte é muito recomendada como prevenção na formação de litíase biliar também.
Tá certo, então, doutor. Eu queria muito te agradecer a sua presença aqui no Quinta da Saúde hoje. O senhor já falou que sente prazer em estar aqui com a gente, de ajudar. Eu tenho certeza que a gente vai ajudar mais que uma pessoa que está assistindo a gente, doutor. Novamente, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, que Deus nos abençoe a todos e sejam muito saudáveis e felizes. Tá certo, doutor. Uma boa saúde para o senhor também. Eu fico por aqui. Muito obrigada e até a próxima.